Mas para que isso acontecesse, a Jesus chegar a conversar com os fariseus, eles primeiramente o acusaram. Então, se nós voltarmos, não tem como eu pegar somente o versículo 9 e falar sobre todo o texto. Então a gente tem que retornar até o capítulo 9, a qual Jesus, no sábado, ele cura um cego de nascença. E naquela cura daquele cego de nascença, o cego de nascença chega até os fariseus, que eram aqueles povos que se denominavam povos entendidos da palavra, que eram aqueles que falavam de Deus, mas não conheciam o próprio Deus, falavam do Senhor, estavam na casa do Senhor, mas não conheciam o Senhor. Entanto que o Senhor disse para eles que se conhecesse meu Pai, também conheceriam a mim. Porque estavam dentro da igreja, ouviam falar da palavra, ouviam falar daquilo que era santo, mas distorciam a palavra. Eles eram lobos. Eles eram hoje em dia os pastores que estão aí apenas para amontoar pessoas dentro da igreja. Se você olhar a palavra bendita, os lobos que Jesus está falando servem para nós hoje, esses povos que só ajuntam rebanhos por dinheiro, ajuntam rebanhos por aglomeração e fama própria. E o Senhor não procura isso. O Senhor procura ovelhas. Então o Senhor Jesus aqui naquele sábado, ele encontra aquele jovem ali, e ele faz ali um barro com a sua saliva, ele faz um barro e passa no olho daquele rapaz. Mas antigamente era proibido trabalhar e curar os sábados. Os sábados eles eram resguardados pela lei de Moisés. Então, no entendimento desse povo, Jesus, ele era um traidor da lei. Jesus, então, ele não poderia ser considerado um homem santo, porque ele quebrou os mandamentos de Moisés. Aleluia! E ali Jesus cura aquele jovem. E os fariseus, então, para poder incriminar Jesus Cristo, eles mandam chamar o jovem. Ele fala: tu era cego. Para você ver como Satanás, ele tenta agir de todas as formas na minha vida e na sua vida, para ofuscar aquilo que Jesus tem. E então manda chamar aquele jovem e fala que ele era cego. E o jovem confia: eu era cego, mas agora tem. Quem fez isso contigo foi o tal de Jesus. E o fariseu olha assim e fala: pode ver alguma coisa de Nazaré que frente? Aleluia! Mas Jesus, o grandioso, o poderoso. Aleluia! E ali então, não satisfeitos, expulsaram aquele jovem, trouxeram os pais dele. E os pais deles replicaram e falaram: ele tem idade. Ele tem idade, ele fala por ele mesmo. Uma coisa eu afirmo, cego de nascença ele era. Chamaram o jovem novamente e o jovem falou para ele: tu queres que fale de novo aquilo que vocês já ouviram? Então, irmão, nesse contexto desse capítulo 9 inteiro, Jesus traz aqui, já no capítulo 10, dizendo que ele é o bom pastor. Por que Jesus está dizendo que ele é o bom pastor? Porque ele não está lá para salvar os fariseus. Os fariseus são aqueles que estão aqui entendendo o negócio, eles estão sabendo do negócio, mas eles não querem aceitar o negócio. Eles querem a bênção, eles querem tudo que puder barganhar, mas não querem aceitar o bom do negócio. Muitas vezes as pessoas estão sentadas nas cadeiras, elas entendem a palavra, elas sabem da palavra, mas de Jesus elas só querem arrancar. Elas não querem entregar. E Jesus não é o pastor dessas ovelhas. Jesus, ele não é o pastor dessas ovelhas, porque sabe por quê, irmão? Irmãos, porque a ovelha, ela é um ser fraco, frágil, dependente. A ovelha não se guia sozinha, ela não sabe andar sozinha, ela se perde, ela se desvia, ela se afasta. E ela tem que ter um pastor. Se eu e você não temos um pastor, se eu e você não temos o pastor, porque um pastor nós temos, que é o nosso pastor,
Mas se nós também não temos o pastor que é Jesus Cristo, nós andaremos descarrados. Aleluia! E então Jesus ali começa a falar em parábolas, porque os fariseus não entendem. Eles só querem entender o que é de bom para eles. E Jesus ali, então, ele se denomina o caminho, ele se denomina a verdade, ele se denomina o bom pastor. Justamente porque aqueles que passam pela porta a qual Jesus falou naquele momento, ele tem segurança. A segurança dessa porta aqui não é a segurança minha que eu e você temos em casa, de fecharmos a porta e estarmos seguros. Essa segurança aqui é uma segurança universal, de nós estarmos seguros 24 horas na mão de Todo-Poderoso. Aqui ele fala aqui, ó, se você me aceita, entra pela porta e passa por ela, confessa Jesus. Aleluia! Então você achará pastagem. Ai, irmão, mas eu tenho problema, eu tenho tribulações. Jesus não disse que você não vai ter tribulação, ele te garante a vida eterna. E o que ele te garante não é aqui na terra, o que ele te garante é no céu. Porque a ovelha desgarrada não tem promessa. Aqui ele está falando para as ovelhas que ele conhece, porque mais na frente ele vai dizer que ele conhece a voz das suas ovelhas. E ele as chama pelo nome. E elas conhecem a sua voz. Olha só o mistério que Jesus falou naquele momento. Porque eu e você conhecemos a voz de Jesus. Se vier um outro pastor aqui dizendo que é Jesus e te chamar ou me chamar, você não vai. Porque aquele que vai não está salvo ainda na aliança com Cristo. Aquele que se apega à voz de outro pastor, que não é o Senhor Jesus. Isso eu estou falando no espiritual, não no carnal. Porque no carnal entendemos que o Senhor deixou a autoridade pastoral, que é o nosso pastor e a nossa pastora. Mas eu estou falando de outros evangelhos pregados. O evangelho que tudo pode, isso aqui vai ser, isso aqui não vai ser. Só querem estar no meio do povo onde tem a muvuca. É onde tem palavra que leva para o céu, não tem gente que está no meio. Glória a Deus! Muitas vezes as pessoas por aí afora, eu sei porque eu vim de outras doutrinas também. Eu já passei pela Batista, sou assembleiano de nascença, mas passei pela Batista. E no meio da Batista lá, o povo tudo naquele auê, eu dando glória a Deus sozinho. Aleluia! E aí, o povo ficava me olhando porque eu dava meu glória a Deus sozinho, porque eu não saio de casa para adorar homem, eu saio de casa para adorar glória a Deus. O seu culto começa na sua casa. Se tu veio para adorar e tu dá teu glória para ele, agora se mandar tu dar teu glória para o homem. Aleluia! A glória tem que ser seu para Deus. Não pode ser seu para o homem. O que é do homem é do homem, Deus não divide a glória dele todo dia. Então quando você sair da sua casa, já sai adorando. Senhor, eu vou te entregar o culto racional, que é eu mesmo, vivo. Sou eu mesmo. Aleluia. Então o Senhor aqui ele está falando conosco sobre ele mesmo. Não é sobre o pastor terreno. Porque a ovelha, quando ela se desgarra, o pastor vai atrás dela. Mas mais na frente ele vai falar também de um salteador. O salteador realmente são esses tipos de pastores. O agora já é o pastor terreno, a qual quando a ovelha, quando o urso, quando o leão, ele vinha, em vez do pastor enfrentar o salteador, porque o salteador ele não é um ladrão. Ele usurpa o lugar do pastor. Glória. E é o que está acontecendo no mundo de hoje em dia. Nós não devemos nos deixar chegar nesse ponto de ser enganado pelo homem. Glória a Deus. Porque quando chegava ao ponto do urso, a palavra está dizendo, do leão chegar aí a abocanhar as ovelhas, em vez do pastor dar a vida por ela, o pastor se afugenta, ele corre. E esse não é o pastor que Jesus está falando. Jesus está falando dele. A qual o leão vier estragar, o devorador vier contra ti, ele vai estar lá bradando ao teu Glória a Deus. ele vai estar lá falando aqui, não, Satanás, esse aqui é comprado pelo meu sangue. Glória a Deus. Foi o sangue que eu paguei com preço de cruz. Glória a Deus. E a salvação. Porque a salvação, Jesus vai dizer no capítulo, no
versículo 28. Que a salvação não é uma coisa minha, é uma coisa tua, que tu tem direito, não. Então, é uma coisa que Ele te deu. Aleluia. O versículo 28 ele diz assim, ó. 27, 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna. Não existe eu vou para o céu porque eu estou na igreja todo dia, eu vou para o céu porque eu oro muito, porque eu falo, porque eu prego bem, porque eu canto bem, porque. Não, Jesus diz, você vai vir porque eu me dei. Gratuito. Não merecemos, não podemos achar que vamos para o céu porque merecemos alguma coisa. Vamos para o céu porque Jesus se achou dele mesmo. Porque a Bíblia diz que se ele não quisesse entregar a vida dele, ninguém podia tirar dele. Então ele quis dar vida, ele, o bom pastor, quis dar aleluia. Glória a Deus. O Salmo 23 vai dizer que ele é o bom pastor, nada nos faltará, ou de nada terei falta, da versão mais antiga. Significado que quando ele anda com a gente, quando ele está presente em nossas vidas, quando nós passamos pela porta, quando nós adentramos no aprisco de Cristo. O aprisco é um lugar seguro onde somente o pastor tem acesso. O aprisco é um lugar seguro onde você está debaixo da asa do pastor. Porque aquele que não entra pela porta é ladrão. E o pastor entra porque o guarda abre para ele. Então no Salmo 23 vai dizer que ele é o nosso pastor. De nada nós teremos falta, porque se te faltar comida você com Cristo. Tudo bem? Se te faltar a água com Jesus Cristo, está tudo bem. Você vai passar pela prova, você vai passar pela tribulação, mas quando Jesus está no barco, está tudo bem. Glória a Deus, Mas ele não nos dá a garantia de que nós não vamos padecer nas tribulações. Ele nos dá a garantia de que ele estará conosco nas tribulações. E se acaso ele achar por bem o nosso barco naufragar, nós vamos para o céu com ele. Olha que vitória! Porque quando o povo fala foi derrotado, mas não foi derrotado, você foi abençoado. Porque se você, em termos, no olho humano, perdeu alguma batalha e foi para o céu com Cristo, olha a vitória que você teve. Olha a vitória que eu tive. Um dia eu estava assistindo uma pregação de um pastor. E ele falando de outro pastor, que era um pastor já mais velho, um pastor já com mais idade. Toda vez que ele chegava perto do pastor, ele falava, pastor, como é que está? Ele falava, nós estamos esperando. Estou na expectativa, estou só esperando a hora. Aleluia! Estou preparado, porque o homem já não vive mais esse mundo. Aleluia! Ele já fica esperando ser arrebatado para Cristo. Olha só, se você parar para pensar no mistério, a pessoa já anda já falando, estou só esperando o momento. Estou esperando ele vir me buscar. Glória a Deus. Quão glorioso vai ser quando eu ver ele fazer. Glória a Deus. Esse é o dom que o Senhor nos deu. O galardão que o Senhor nos deu quando nós atravessamos a porta. Glória a Deus. E é só por essa porta. Não tem caminho, nem outro caminho, tentar se desviar para um lado, para a esquerda, para a direita, por som não sei do que, por Judas não sei do que também. A única porta é essa. Porta do abismo de Jesus Cristo, que Ele mesmo abriu. Ele mesmo quis abrir essa porta. E Ele falou que aquele que vai a Ele, de modo nenhum, Ele não estará fora. Então, meu irmão, se eu e você, nós andamos pecadores sobre a terra. O Senhor quer que nós sempre sejamos santos. O Senhor quer que nós andemos nos princípios da palavra. Porque Deus é um Deus de princípios. O que o crente tem que entender é que Deus é um Deus de princípios. Jesus deu o agrado dele da vida eterna para nós, mas o Senhor ele é um Deus de princípios. Ele quer que nós andemos com os princípios que Ele nos passou. Não é fácil, não é, porque somos pecadores e errantes. Mas Ele nos garante que se perseverarmos, Ele nos dá a vida eterna. Aleluia! Ele nos garante que se perseverarmos no meio da luta, no meio da tribulação, o nosso caminho é o céu. Aleluia! Não porque nós merecemos o que já pedido, mas porque Jesus
a gente e nos amou tanto que deu a vida dele por nós. Aquela cruz era para mim. Foi uma troca. Foi trocado. Ele tirou o Johnny da cruz e colocou Jesus Cristo. Eu acho por bem tem te salvar. Eu acho por amor tem te salvar, porque meu amor tem. Glória a Deus, aleluia. Então, quando você para refletir o que Jesus Cristo fez por você, seu coração vai se amargurar e ao mesmo tempo vai ficar feliz. Vai se amargurar pela morte dele, que foi terrível, uma morte de cruz. Isso, mas vai se alegrar de saber que ele fez por amor a ti. Glória a Deus. Olha o tamanho do amor. Olha o tamanho do amor que Jesus teve por nós. Entregar sua própria vida para salvar a minha e a sua, se nós merecemos. E se pararmos para pensar em nossos pecados que cometemos em um dia, como aquele que diz,